Meu nome é Elias Mansur, e o que você vai ver neste vídeo não é uma lenda nem uma história criada para emocionar. É algo real, vivido em um dos lugares mais perigosos do planeta, a faixa de Gaza. Lá, 300 cristãos foram cercados e condenados à morte, simplesmente por crerem em Jesus. Durante dias, eles oraram escondidos, esperando o pior, até que algo aconteceu. Algo tão forte, tão fora da lógica humana, que transformou o terror em reverência e o ódio em lágrimas. Eu estava lá. Vi tudo com meus próprios olhos. E posso te garantir, quando Deus decide agir, nem o inferno inteiro pode impedir. Fica comigo até o fim desta história, porque o que aconteceu naquele porão subterrâneo vai abalar a tua fé e reacender a tua esperança. Se ainda não faz parte desse canal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, onde o milagre começa, porque toda a oração sincera é o início de um milagre. Eu não sabia naquela manhã que o destino de mais de 300 pessoas estava prestes a cruzar o meu caminho. Não sabia que uma simples ligação mudaria tudo. Minha fé, minha visão do mundo e até a forma como eu entendo o poder de Deus. Havia algo naquela cidade, algo que não era humano. Uma presença invisível parecia observar cada passo. E quando o sol nasceu naquele domingo, o inferno inteiro parecia ter se levantado contra eles. Eu nunca esqueci o som do vento, o olhar das crianças, o cheiro do desespero misturado à esperança. Porque naquele lugar onde a fé custava a própria vida, Deus decidiu se manifestar. Mas de uma forma tão sobrenatural, tão impossível de explicar, que até hoje, quando fecho os olhos, ainda ouço as vozes, ainda vejo a luz. E se você está assistindo este vídeo agora, eu creio que não é por acaso. Talvez Deus queira te mostrar que os milagres ainda acontecem, mesmo nos lugares onde parece que Ele já não está. Tudo começou numa madrugada silenciosa. Meu telefone tocou às 2h17 da manhã e aquela chamada não parecia comum. Na tela, um número desconhecido com o prefixo da Palestina. Atendi ainda meio sonolento e do outro lado ouvi uma voz tremendo, desesperada. Pastor Elias, eles descobriram onde nos reunimos. Vamos ser mortos no domingo. Preciso que venha. Se formos morrer, quero que alguém viva para contar o que Deus fez. Era o pastor Youssef Haddad, um líder evangélico que eu havia conhecido anos antes numa conferência em Jerusalém. A voz dele estava embargada. Atrás eu conseguia ouvir murmúrios, orações e o choro de crianças. Ele me contou que sua pequena igreja em Gaza havia sido denunciada. Um grupo extremista sabia o endereço. O plano era exterminar toda a congregação, 200 cristãos, entre eles 63 crianças. Senti o sangue gelar. Perguntei por que não fugiam e ele respondeu com uma calma que me rasgou por dentro. Pastor, esta é a única igreja evangélica de Gaza. Se fugirmos, morremos sem fé. Mas se ficarmos, morremos adorando. Desliguei o telefone e fiquei imóvel por alguns segundos. Olhei para minha esposa, que já chorava sem dizer uma palavra. E naquele silêncio pesado, entendi. Deus estava me chamando. 2 dias depois, eu estava em um avião rumo ao Egito, levando apenas uma mochila, uma Bíblia e a convicção de que não voltaria o mesmo. O calor do deserto me golpeou no rosto quando atravessei a fronteira. Cada passo parecia um teste de fé. Soldados olhavam meu passaporte e balançavam a cabeça como quem diz, você é louco de entrar aí. Mas dentro de mim havia uma voz suave repetindo, vai, porque eu vou contigo. E aqui eu quero te fazer uma pergunta, irmão, irmã. E se Deus te chamasse para um lugar onde crer custasse a vida, você iria? Pensa nisso. Deixa nos comentários o que o Espírito te fala agora. Curte este vídeo e se inscreve no canal, porque histórias como essa merecem ser contadas. E a tua interação ajuda a manter essa missão viva.
E se você quiser fortalecer ainda mais sua fé, o link do e-book 33 Orações para a Vida está na descrição e no primeiro comentário. Adquirindo o livro, você não só investe na sua caminhada espiritual, também ajuda este canal a continuar levando mensagens que transformam corações. A travessia até Gaza parecia um caminho sem volta. O sol castigava o deserto egípcio e o ar cheirava a areia e combustível. Lembro do olhar dos soldados no posto de fronteira. Olhares duros, misto de piedade e descrença. Um deles me disse em inglês: "Nenhum cristão volta de Gaza, só fantasmas." Sorri sem responder. Por dentro, eu repetia em oração: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei." Depois de quase 30 horas de viagem, cheguei à rua Al-Warda, número 47, no coração de Gaza. Era um prédio cinza, corroído pela guerra, com janelas gradeadas e portas de ferro. De fora parecia abandonado, mas bastou bater 3 vezes, do jeito que Youssef havia instruído, para uma pequena fresta se abrir. Um jovem de olhar assustado me observou e sussurrou: "O senhor é o pastor Elias?" Assenti e ele abriu a porta rapidamente. O cheiro de pão e umidade tomou meu nariz enquanto eu descia uma escada estreita até um porão escondido. Lá embaixo, vi algo que jamais esquecerei. 40 pessoas ajoelhadas orando em silêncio, com lágrimas escorrendo, as mãos erguidas e os olhos fechados. Entre elas, crianças, idosos, mães e pais que sabiam que poderiam morrer a qualquer momento e ainda assim adoravam. O pastor Youssef veio até mim com os olhos marejados. Nos abraçamos em silêncio. Ele era magro, de barba branca e semblante cansado, mas havia algo nele, uma paz impossível de descrever. "Obrigado por vir, irmão. Agora não estamos mais sozinhos." Ele me apresentou os líderes da congregação, todos evangélicos, unidos em meio à perseguição. Uma enfermeira filipina, um ex-professor, uma jovem viúva. Todos haviam perdido alguém por causa da fé, mas ninguém pensava em desistir. Nos dias seguintes, participei dos cultos secretos. Cantávamos bem baixo, para que o som não ultrapassasse as paredes. Mesmo assim, era como se o céu se abrisse ali. Havia uma presença viva naquele lugar. Crianças contavam sonhos com anjos. Adultos sentiam uma paz sobrenatural enquanto oravam. E eu sentia que algo muito maior do que nós estava prestes a acontecer. Naquela pequena igreja escondida sob a terra, o céu começava a se mover. Na manhã do dia 3 de outubro, o silêncio de Gaza foi rasgado por gritos. Corremos até as janelas, tomando cuidado para não sermos vistos. Lá fora, um grupo de homens armados cercava o prédio. E à frente deles estava Khalil Hassan, o líder da milícia local, um homem temido, conhecido por perseguir cristãos. Ele gritava com um megafone em árabe, mas mesmo sem tradução, eu sentia o ódio em cada palavra. Youssef, ao meu lado, sussurrou com a voz trêmula: "Eles disseram que domingo será o nosso último dia. Queimarão tudo e ninguém sairá vivo." Senti o chão sumir sob meus pés. Olhei para aquelas famílias, pais abraçando filhos, idosos segurando bíblias com as mãos trêmulas, e percebi que o medo não os dominava. Eles não se escondiam, eles oravam. Naquela mesma noite, reunimos toda a congregação no porão. O ambiente estava sufocante, mas havia um silêncio reverente no ar. Youssef se levantou e falou com uma firmeza que vinha do alto: "Podemos fugir agora e tentar nos salvar, ou ficar e confiar em Deus. Ele decidirá o nosso destino." Um murmúrio percorreu a sala. Alguns choravam, outros se abraçavam. Então, uma mulher chamada Samira, viúva de um cristão morto anos antes, levantou-se. A voz dela era suave, mas cortava o silêncio como uma espada. "Eu já tentei fugir antes. Vi meu marido morrer na estrada. Se for para morrer, quero morrer adorando.
Aqui é o altar da nossa fé. Um a um, todos começaram a levantar as mãos. 300 pessoas decidiram ficar. Ninguém quis fugir. Mais tarde, sozinho no porão, ajoelhei-me com a alma em pedaços. Abri a Bíblia em Salmo 91 e li em voz alta: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. De repente, o ambiente mudou. O ar ficou frio. Senti uma presença real, como se alguém estivesse ali ao meu lado. E ouvi, não com os ouvidos, mas dentro do espírito: não temas. Eu ouvi o clamor do meu povo. No dia do ataque, verão a minha glória. Chorei em silêncio. Sabia que aquilo não era imaginação. A guerra se aproximava, mas o céu já estava em movimento. O domingo amanheceu pesado. O céu estava coberto por nuvens escuras e o ar denso parecia carregar o pressentimento da morte. Dentro do porão, 300 almas oravam em uníssono. As vozes tremiam, mas o fervor crescia. Eu conseguia sentir. Algo diferente pairava no ar, como se o próprio céu estivesse prestes a se abrir. De repente, ouvimos passos, gritos, o som metálico de armas sendo carregadas. Eles tinham chegado. Khalil Hassan e seu grupo cercaram o prédio. Explosões pequenas sacudiam as paredes. Alguns homens tentaram arrombar a porta, enquanto outros gritavam insultos. As crianças começaram a chorar. Youssef se levantou, ergueu as mãos e disse: hoje não pediremos que Deus nos livre da morte, pediremos que Ele se manifeste como nunca antes. E então, o impossível aconteceu. Um estrondo ecoou lá fora, mas não era explosão. Era como um trovão que vinha do céu, seguido de uma luz branca que atravessou as frestas das janelas e inundou todo o porão. A luz não queimava, ela abraçava. Eu caí de joelhos. O ar ficou leve, puro. Era como se o tempo tivesse parado. Os gritos do lado de fora cessaram. Corremos até a porta e o que vimos, até hoje, me tira o fôlego. Os homens que estavam prontos para invadir, todos estavam no chão. Alguns choravam, outros olhavam para o alto com os rostos banhados em lágrimas. Khalil, o líder, estava de joelhos com as mãos cobrindo o rosto. Ele tremia e repetia em árabe: vi o anjo, vi o fogo de Deus. Youssef se aproximou lentamente e colocou a mão no ombro dele. Não é fogo de destruição, meu irmão, é o fogo do Espírito. E ali, diante de todos, Khalil começou a chorar como uma criança. Jogou a arma no chão e gritou: o Deus que vocês servem é o Deus verdadeiro. O resto do grupo o seguiu. Ninguém mais levantou uma arma. Naquele dia, os 300 cristãos de Gaza não foram massacrados. Foram testemunhas de um milagre tão grande que mudou o destino daquela cidade e de todos nós para sempre. O silêncio que veio depois daquele dia parecia irreal. Gaza, acostumada ao som das bombas e dos gritos, amanheceu coberta por um ar de paz que ninguém sabia explicar. Khalil voltou ao prédio na manhã seguinte. Não trazia armas, trazia pão, água e lágrimas. Caminhou até o púlpito improvisado e pediu para falar. Nos dias seguintes, o impossível continuou acontecendo. Os mesmos que vieram destruir começaram a proteger a igreja. Guardavam a entrada, levavam comida e avisavam sobre perigos. Alguns deles foram batizados no Mar de Gaza, em uma cerimônia secreta ao pôr do sol. Eu nunca esquecerei a cena. A luz dourada refletia na água enquanto vozes sussurravam: Maranata, vem, Senhor Jesus. E cada mergulho parecia lavar não só os corpos, mas toda uma história de dor. A notícia se espalhou rapidamente. Outras famílias começaram a procurar aquela pequena igreja subterrânea. Em poucas semanas, as reuniões dobraram de tamanho. Era como se o milagre tivesse acendido uma chama que nada mais poderia apagar. Na última noite, antes de eu voltar para casa, sentei na beira do telhado e olhei para o céu estrelado de Gaza. Youssef sentou ao meu lado e disse algo que guardo até hoje. O inferno tentou destruir o que o céu estava construindo, mas Deus sempre vence.
Sorri e percebi que minha fé também havia renascido ali. Porque às vezes Deus não nos livra do fogo. Ele nos faz caminhar dentro dele só para mostrar que continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quando o avião decolou de volta, olhando pela janela, vi Gaza ficando pequena, uma cidade marcada por guerras, mas agora também marcada por um milagre. Fechei os olhos e revivi cada momento, o medo, o choro, a luz e a fé daqueles que escolheram adorar mesmo diante da morte. Aquelas 300 pessoas me ensinaram algo que livro nenhum poderia explicar. A fé verdadeira não é aquela que pede livramento, mas a que permanece firme mesmo quando o livramento não vem. E cada vez que lembro do pastor Youssef Haddad, sinto que o exemplo dele é um espelho da fé que todos nós deveríamos buscar. Youssef sabia que a morte estava à porta. Ele sabia que a qualquer instante poderiam invadir a igreja e acabar com tudo. Mesmo assim, ele não fugiu, não recuou, não silenciou. Ele continuou orando, pregando, consolando o povo e adorando. Porque a fé dele não dependia do resultado, mas da confiança em quem Deus é. Isso me fez lembrar de um texto na Bíblia que diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. E é isso que o Espírito Santo me ensinou através da vida desse homem. Às vezes, Deus não quer que você entenda o porquê das lutas. Ele quer apenas que você permaneça de pé. Porque a fé genuína não muda de acordo com as circunstâncias. A fé genuína permanece firme mesmo quando tudo parece perdido. E veja o que aconteceu ali. A fé de Youssef foi tão viva, tão verdadeira, que alcançou até os seus inimigos. O líder da milícia, o próprio homem que prometera destruir a igreja, acabou se rendendo diante do amor que viu neles. Isso mostra que quando permanecemos fiéis, a nossa vida se torna a Bíblia que os descrentes estão lendo. Talvez você nunca pregue num púlpito, talvez nunca viaje a outro país, mas o seu comportamento, a sua reação em meio à dor, pode ser o sermão que transforma o coração de alguém. Por isso, não desista, continue confiando. Mesmo que tudo ao redor grite que acabou, lembre-se: a tua fé é uma semente e Deus é especialista em fazer florescer até no deserto. Se você deseja viver esse tipo de fé, ore comigo nesse momento. Feche os seus olhos e clame ao Senhor dizendo: Senhor, obrigado por esses exemplos de fé e me ajude a permanecer firmes como os cristãos em Gaza. Ensina-nos a confiar em Ti mesmo quando não entendemos os caminhos. Faz-nos ser luz nas trevas, testemunhas vivas do Teu amor em um mundo que muitas vezes Te rejeita. Fortalece quem está cansado, consola quem chora e renova a esperança de quem sente que perdeu tudo. Que a nossa vida seja um reflexo da Tua graça e um canal do Teu poder para alcançar até os corações endurecidos. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Se essa história tocou seu coração, eu quero te fazer um pedido. Deixe nos comentários o que Deus falou com você através desse testemunho. Curta este vídeo, se inscreva no canal Onde o Milagre Começa e ajude a levar essa mensagem a mais pessoas. Cada interação sua faz diferença, porque o mundo precisa ouvir que Deus ainda age, mesmo em meio às ruínas. E se você deseja fortalecer sua vida espiritual, o link do e-book 33 Orações para a Vida está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Ao adquirir o e-book, você não só investe na sua comunhão com Deus, você também ajuda este canal a continuar compartilhando histórias reais de fé e esperança. E lembre-se, os milagres não acabaram. Eles continuam acontecendo todos os dias. E aqui, no nosso canal, fazemos questão de trazer histórias que inspiram a sua fé. Esse é o canal Onde o Milagre Começa.
porque toda oração sincera é o início de um milagre. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.